Então, iniciamos agora o nosso encontro. Iniciamos hoje uma sequência de reflexões sobre a liturgia, nas 4 sextas-feiras do mês de novembro. Então, acolho todos que estão participando conosco, aqui ao vivo, também aqueles que irão ouvir o podcast, ou aqueles que irão assistir posteriormente pelo canal nosso no YouTube Voz do Amarante. Por isso, esse momento é gravado, né? Todos aqui estão cientes que esse momento é gravado, para que depois seja disponibilizado em áudio e vídeo. Fazemos a primeira parte, então, da formação, sem interrupção, sem perguntas, todos com áudio fechado. Quando acabar a formação, eu paro a gravação e fazemos, então, perguntas, a partilha, né? E essa parte não é disponibilizada depois para todos, tá bom? Então, vamos ao conteúdo de nossa formação. Nesse primeiro encontro, iremos falar sobre liturgia e ano litúrgico. Dessa formação na paróquia, ano retrasado, né? Até com participação bem expressiva, mais de 250 pessoas participando, 200 pessoas participando. E agora, um pouquinho mais enxuta, né, para comportar também dentro de um tempo aí, proposto aqui pelo encontro e por essas 4 semanas. A liturgia, então, primeiro item, né? A igreja professa o que celebra e celebra o que professa, de tal modo que a fé crida é a fé celebrada e a fé celebrada é a fé crida. Do mistério pascal brota toda a vida da igreja, brota a própria fonte da liturgia, ou seja, tudo parte do mistério pascal, tudo celebra o mistério pascal. Toda nossa fé tem como alicerce o mistério pascal, pois no mistério pascal Deus é glorificado por meio de um culto perfeito. Então, assim, o mistério pascal dele brota a vida da igreja, brota a fonte da própria liturgia cristã, pois na liturgia, nesse culto litúrgico, Deus é glorificado. Vamos refletir sobre 3 perguntas fundamentais nessa primeira parte que refletimos sobre liturgia. A primeira questão é: o que é propriamente liturgia? A segunda, o que nela acontece? E em terceiro, que tipo de realidade encontramos na liturgia? Então, essas 3 questões iremos trazer aqui alguns slides refletindo sobre elas. O que é propriamente a liturgia? A liturgia é tida, e aí a citação, Sacrosanto Concílio número 7. Sacrosanto Concílio, documento do concílio, um dos documentos do Concílio Vaticano II, o documento que incrementa a mudança do rito litúrgico, né? Então, a liturgia é tida como, primeiro, exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo. A liturgia é uma ação do Cristo, tá? No qual, mediante sinais sensíveis, então, é uma ação do Cristo, tá? Utilizando sinais sensíveis. Então, nessa ação de Cristo, por meio de sinais sensíveis, é realizado o quê? A santificação do homem. E, ao mesmo tempo, é exercido um culto público, integral, pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Então, o sacerdote faz as vezes de Cristo e os leigos, né, e todos os demais compondo esse corpo. Então, é um corpo que realiza um culto de glorificação de Deus, né? Então é isso. Aqui, Sacrosanto Concílio número 7 traz um entendimento sobre liturgia. Uma das principais definições de liturgia encontramos nesse número 7 da Sacrosanto Concílio.
A liturgia é, ao mesmo tempo, ápice e fonte. É fonte porque é de onde vem a graça de Deus para nós. E, ao mesmo tempo, é ápice para onde tende toda a nossa vida. A liturgia não é a única atividade, nem abrange toda a vida espiritual, mas é o ápice para o qual tende a atividade da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força. O que nela acontece? Vamos para a segunda questão. O que na liturgia acontece? Um encontro do Deus vivo com o seu povo. Um encontro. Um encontro que é aqui e agora, é no momento da liturgia. Né? Então, naquele momento da liturgia, se dá o encontro. Para fazê-lo participante da sua vida. Então, acontece um encontro, esse encontro faz com que, ou dá possibilidade aos que participam dele, aos que o celebram, dá a possibilidade de participar da vida divina, estreitar o laço de comunhão com Deus. E com isso, possibilitar que o projeto de Deus se realize. Porque qual é o projeto de Deus? Que estejamos em comunhão com Ele, que vivamos plenamente com Ele. Né? Então, na liturgia acontece o encontro nosso com Deus, no momento presente, para que participemos de sua vida, entremos em comunhão com Ele e assim o seu projeto se realize. Liturgia e a oração. Respondemos na missa, corações ao alto, nosso coração está em Deus. A liturgia é também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela, toda oração cristã encontra a sua fonte e o seu termo. Rezamos a Santa Missa com Cristo. Né? Em comunhão com Cristo, rezamos ao Pai. Né? A liturgia na liturgia se dá uma dupla dimensão. Ou a liturgia da igreja tem uma dupla dimensão. Por um lado, é louvor ao Pai com adoração, bendizemos ao Pai, vamos ao Pai com adoração, com louvor e com ação de graças. E, por outro lado, oferecemos a nós mesmos, né? Catecismo da igreja. Então, ao mesmo tempo, nessa dupla dimensão, adoração, louvor e ação de graças ao Pai, mas oferecimento de si mesmo também. Então, Catecismo 1083. Na liturgia terrena, antegozamos, participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual peregrinos nos encaminhamos. Então, a liturgia da missa, e aí está a citação, SC, Sacrosanto Concílio, número 8, Vaticano II, já citamos ele logo no segundo slide. Então, ao participarmos da celebração de Santa Missa, participamos, ou temos ali um antegozo do céu, um antegozo da adoração celeste feita a Deus. Né? Um momento sublime, e temos que entender essa sublimidade da liturgia. E aí vamos para a terceira questão. Que tipo de realidade encontramos na liturgia? Um processo humano divino, no qual o homem vai a Deus por meio de um culto de glorificação. E acolhe desse Deus o seu desígnio santificador, que se dá em meio ao louvor. Então, olha, esse ato humano divino, por que humano divino? Porque rezamos com Cristo, que é Deus e homem, mas porque ao mesmo tempo vamos a Deus e Deus vem a nós, porque acontece esse encontro, que já falamos aí antes, né? Então, é esse processo humano divino,
no qual Deus é glorificado e a graça de Deus vem santificar a pessoa humana que dele participa, né? E participa com o coração aberto, participa desejoso de ser santificado pela graça de Deus. Ainda o que encontramos na liturgia, temos a comunhão de 3 grandes leis na liturgia. A lei do crer, a lei do orar, a lei do viver. As 2 primeiras, o que creio, o que rezo, então elas se completam mutuamente em uma relação de interdependência. Creio e rezo, rezo o que creio. E essas 2 realidades, o que eu rezo, o que eu creio, elas então incidem na vida do cristão. Ou a meta é que incidam na vida do cristão. Então entra na lei do viver, né? Assim encontramos, de certa forma, na liturgia, o instrumento que forja a vida do crente na fé e na oração, para que ele seja cada vez mais semelhante ao Senhor que celebra na ação litúrgica. Então, essa mistura do que rezo e do que eu creio impacta a vida. E tem que impactar a vida. A vida não pode ser uma realidade que esteja dissociada do que eu rezo e do que eu creio. Há pessoas que fazem essa separação, mas não pode ter tal separação. O que eu rezo e o que eu creio é o que eu vivo. Né? O que eu rezo e o que eu creio incidem diretamente na minha vida. E aí, fechamos a primeira parte, liturgia, e vamos agora entrar na segunda parte, ano litúrgico. E claro, duas abordagens, tanto liturgia quanto ano litúrgico, não tem intuito de esgotar, né? Eu fui ali bem específico no que seria tratado de liturgia, e agora também um olhar também amplo sobre o ano litúrgico. E aí cito Sacrosanto Concílio número 102. A Igreja celebra a memória sagrada da obra de salvação de Jesus. Em cada domingo, celebra a ressurreição do Senhor, como a celebra também uma vez no ano na Páscoa, unida à memória da sua paixão. Distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento à ascensão, ao Pentecostes, à expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Então, a salvação, toda a obra salvífica de Cristo, ela tem o seu centro na Páscoa, já vimos isso, né? E a Páscoa, ela é celebrada todo domingo, e é celebrada também uma vez por ano. Cada Santa Missa é uma celebração pascal, mas temos uma Páscoa semanal e uma grande Páscoa anual, né? Então, isso como preceito para nós, né? O preceito do domingo é porque domingo é a Páscoa semanal. Né? O preceito do tríduo pascal, né? Do domingo de Páscoa, porque é a grande Páscoa do ano todo. E então isso. E toda essa vida de Cristo, essa salvação realizada por Cristo por meio de suas ações, ela é organizada dentro de uma dinâmica do ano todo, né? De forma que um ano ele contemple toda a vida de Cristo, toda a obra de salvação realizada por nós e para nós e conosco. Então vamos ver isso agora. O ano litúrgico se divide em diversos tempos que querem pedagogicamente ensinar os fiéis os mistérios do Senhor, inseridos
neles e levando-os a celebrá-los. E esses tempos são tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, Tríduo Pascal, tempo da Páscoa, tem um errozinho aí no slide, no tempo da Páscoa, e tempo comum. Então, vejam, né? Esses diversos tempos, eles enfatizam aspectos diferentes da vida de Cristo, dessa obra de salvação, né? Há uma pedagogia nesse ano litúrgico, né? Somos conduzidos a percorrer todos os anos, todos os aspectos do mistério de nossa salvação, da vida de Cristo. É tão bonito pensar a liturgia, é tão bonito pensar o ano litúrgico, é tão bonito pensar a organização do que é celebrado da vida de Cristo, né? Da forma como é a liturgia. E é preciso que a gente tente aprofundar sempre essa compreensão, porque quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais ficamos encantados e admirados com a beleza da liturgia. E aí um quadro que vai justamente ajudar a entender, né, esse quadro, os que estão nos acompanhando em podcast, encontram facilmente, né, um quadro sobre o ano litúrgico e a organização gráfica desse ano litúrgico nesses tempos que foram citados, né? Então, os que estão aí acompanhando o gráfico aqui mostrado, então ele começa ali no Advento, tem lá em cima início do ano litúrgico, né? Então, Advento, aí tem em rosa, roxo o Advento, mas tem a terceira semana em rosa, que tem sua explicação, seu significado. Depois o tempo do Natal, ó, vai do nascimento de Jesus até o batismo. Depois o tempo comum, uma partezinha. Depois vem a Quaresma, que também tem uma semana em rosa e não em roxo. Aí vem Domingo de Ramos em vermelho. Aí vem a Quinta-feira Santa em branco. De novo, vermelho, Sexta-feira da Paixão. Né? Aí depois temos as semanas de Páscoa, Pentecostes. Aí duas solenidades, Trindade, Corpus Christi, e aí vem todo o tempo comum. Nós estamos hoje na 31ª semana do tempo comum. Então, olhando aí esse panorama, então nós teremos aí agora 32ª, 33ª, Cristo Rei. Né? Aí, depois, então, vamos entrar no Advento, ok? O Advento é um tempo de espera e do recolhimento, que quer preparar os fiéis para dois mistérios distintos. Esse é um ponto importante entender relativo ao Advento. O Advento ele tem dois momentos. As primeiras 2 semanas colocam em evidência, então, ou leva os fiéis a refletir sobre o mistério da segunda vinda do Senhor no fim dos tempos, convidando-nos a estarmos em constante preparação para o dia do Senhor. Então, a ênfase das 2 primeiras semanas, com as leituras, com as músicas, é pensar a segunda vinda de Cristo, o juízo final. Aí, a partir do terceiro domingo, terceiro e quarto domingo, a liturgia muda o foco e reflete e reza, se centrando no mistério da encarnação, ou seja, no mistério de um Deus que vem ao encontro do homem e se faz um com ele, um como ele. Então, o Advento é um tempo de recolhimento mais do que um tempo de penitência, como a Quaresma. Usamos o roxo, mas aqui é um tempo de recolhimento, um tempo de introspecção, um tempo de expectativa, um tempo de espera.
seja pela segunda vinda do Senhor, seja pelo seu nascimento no Santo Natal. O Natal se volta inteiramente ao mistério do Deus que se faz carne e habitou entre nós, suas criaturas, evidenciando esta proximidade de Deus com os homens. Desse Deus que diz que a sua maior alegria é estar com os filhos dos homens. Então, a beleza do Natal, do acolhimento do Senhor na família de José e de Maria. A imagem que está aí sendo mostrada da manjedoura, que é uma imagem tão bonita, tão expressiva, né? Tanta beleza e tanta grandeza representados de forma tão simples e tão singela, né? Quaresma é um tempo de forte caráter batismal e penitencial. Um convite a recordar o seu batismo como inserção no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nesse tempo particular, a Igreja convida seus filhos a viverem mais fortemente o jejum, a esmola e a oração. Sobre a penitência quaresmal, a Igreja ensina que a penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Sacrosanto Concílio número 10. E aí, vamos a algumas observações. Então, aqui, de novo, a Igreja usa o roxo, como no Advento, mas aqui sim, tem um caráter penitencial muito intenso, muito forte. A Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas, que já é um dia de jejum, né? Já é um dia de abstinência de carne, né? Então, já marcando o início desse tempo forte de conversão. Então, a leitura que escutamos na quarta-feira de cinzas já fala de jejum, de oração, de esmola, né? Então, já reflete bem essa realidade. Agora, olha só essa observação, entre aspas, dessa citação do Sacrosanto Concílio. A penitência quaresmal deve ser também externa e social, não só interna e individual. Há muita crítica sobre a ideia da campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade tem aqui, olha, a sua fundamentação em um documento do Concílio Vaticano II. Né? O que é a campanha da fraternidade nesse tempo de Quaresma? Senão uma proposta da Igreja para que todos possamos refletir de forma comunitária uma realidade que toca a todos. Então, é externa, é social, é comunitária. Né? Então, não só interna e individual. Então, há muita crítica, mas as pessoas também criticam muito sem, às vezes, um embasamento, né? O que tem a água e a quaresma? Será que não tem nada mesmo a ver, não? Será que não temos um uso sem cuidado, um desperdício? E isso não afeta a natureza, não afeta outras pessoas? Quando muitos usam de forma errada a água, isso não nos gera um desabastecimento, uma falta, um encarecimento, isso não toca a vida de outras pessoas? Então, é um gesto simbólico. A campanha propõe muitas vezes um gesto simbólico, refletir um tema de forma simbólica que toca a vida de uma coletividade, no nosso caso aqui o Brasil. Né? Enfim, então um aspecto importante. Tríduo Pascal é o menor tempo litúrgico, sendo composto de apenas 3 dias, tendo seu início nas vésperas de Quinta-feira Santa, com a celebração
da missa da ceia do Senhor e terminando com o fim da solene vigília pascal que abre o tempo da Páscoa. Então esse é o tríduo pascal. Apesar da sua brevidade, são só 3 dias. É o núcleo central da fé cristã. E nele se condensa o ápice dos mistérios da nossa fé. Amados, por isso não tem sentido nenhum viajar na Semana Santa. Ah, mas para onde eu vou tem igreja. Não importa, você vai se concentrar? Você está indo viajar para você poder participar melhor dos dias mais importantes do ano para você, como cristão, como católico? É isso que você vai fazer? Ou você vai viajar para ir para a praia? Ou para ir para um sítio, para cachoeira, para casa de amigos, de conhecidos? Então, se são os dias mais importantes do ano, eu tenho que estar totalmente voltado para o aspecto religioso. Um cristão católico consciente, que entende doutrina, que entende um pouquinho de liturgia, jamais viajaria no tempo, no tríduo pascal. Páscoa é o tempo da ressurreição, o domingo de 50 dias, conforme ensina a tradição da igreja. Neste tempo, os fiéis são convidados a tomarem parte mais intensamente no mistério do ressuscitado, alegrando-se com o Senhor pela sua vitória, que já é nossa vitória. Ele se inicia com a celebração do domingo da ressurreição e se conclui com o domingo de Pentecostes. Nesse tempo, não é recomendável a prática de penitências particulares, né? Observação: destacar a importância da oitava da Páscoa. Então, a Páscoa é muito grande, é muito importante para se conter em um dia só. Então, a Páscoa ela se estende por 8 dias. Então, isso é chamado oitava da Páscoa. Então, nessa oitava da Páscoa, então, domingo de Páscoa, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos esses dias teremos glória, porque deveríamos celebrar com solenidade, porque é entendido como o domingo de Páscoa. Ah, é terça-feira, mas é domingo de Páscoa. É quinta-feira, mas é domingo de Páscoa. É um pouco essa a ideia da oitava da Páscoa. É tão grandioso a experiência do Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, que nós então estendemos aquele domingo por 8 dias, né? E depois o estendemos por todo o tempo pascal, né? Tempo para enfatizar essa realidade do Cristo ressuscitado, para fortalecer a fé, né? Aí o tempo comum é o tempo ordinário, que convida os fiéis a viverem a dinâmica do discipulado, escutando e aprendendo do mestre a ser discípulo e missionário. Então é esse tempo, né, próprio aí da fé ser amadurecida. Vamos focar na vida pública de Jesus, tantos ensinamentos, tantas parábolas, né? É o que vamos estar refletindo nesse tempo comum. Não há um único aspecto evidenciado nesse tempo como nos outros, mas aqui toda a vida pública de Jesus, todos os seus ensinamentos. A Virgem Maria, no ciclo anual dos Mistérios de Cristo, a Igreja venera com especial amor. A gente tem devoção a todos os santos, mas a Maria tem um amor diferente, né? Porque indissoluvelmente unida à obra da salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Então, muito unida a toda a salvação gerada por Cristo, a toda a vida de Cristo. Então, nenhum outro ser humano foi tão unido a Cristo quanto Maria, por isso tem um espaço especial para nós, né? E na liturgia, porque a vida de Maria permeia a salvação que Cristo nos oferece. Então, todas as celebrações marianas
na verdade, apontam para Cristo. Todas as solenidades marianas apontam para o mistério da nossa salvação. Estamos próximos agora da Imaculada Conceição. Então, Maria concebida sem um pecado, já um privilégio, né, em vista da missão que receberia, de ser a mãe do Salvador, né? Então, o Senhor vai encarnar em um ventre sem pecado. Então, esse ventre já é preparado, né? Ele tem um privilégio. Essa mulher que vai gerar Jesus já é preparada sem a mancha do pecado, né? Então, você vê, celebramos Maria, sim, mas celebramos o mistério de salvação de Cristo, né? Os santos, a igreja inseriu também no ciclo anual a memória dos mártires e de outros santos, os quais, tendo pela graça de Deus atingido a perfeição e alcançando a salvação eterna. A igreja propõe aos fiéis os seus exemplos e implora pelos seus méritos as bênçãos de Deus. Sacrosanto Concílio número 104 e anteriormente falando de Maria, Sacrosanto Concílio 103. Bibliografia utilizada: Catecismo da Igreja, o Compêndio do Vaticano II, sobretudo aí o Sacrosanto Concílio, né, esse compêndio. Depois, Espírito da Liturgia, né, Gilcimar, organizador. A Introdução Geral ao Missal Romano, Pio XII, na Mediator Dei, que é uma importante encíclica sobre liturgia. Na época ainda cardeal, né, Ratzinger, mas Papa Bento, né? Então tem livro dele como cardeal, embora não esteja aqui citado, mas aqui trago alguns também já como Papa. Jesus de Nazaré, Teologia da Liturgia e Domênico Sartori e Dicionário de Liturgia, ok? Então concluímos aqui a formação de hoje. Aqueles que estarão assistindo o vídeo ou escutando o áudio, o podcast ao longo da semana, possam se motivar a participar com a gente presencial, sobretudo pela riqueza da partilha que acontece após a formação, que não é disponibilizado na gravação. Então faço aí a motivação de que possam participar conosco presencial, até para enriquecer também a nossa partilha e ser enriquecido pela partilha. E motivo que possam ajudar na divulgação, para que as pessoas possam participar deste encontro e também dos próximos 3 que virão. Sobretudo, fazemos um caminho. Liturgia, ano litúrgico. Aí iremos falar de Santa Missa, primeira parte, Santa Missa, segunda parte, e vamos fechar com um entendimento importantíssimo, com uma noção importantíssima, que é participação ativa. O que é participação ativa na liturgia de Paulo VI? Né? E essa é uma noção que é nova em relação à liturgia anterior de Pio V. Né? Então vamos entender essa noção de participação ativa, que é muito importante, ok? Deus abençoe a todos. Vamos agora interromper a gravação e iniciar a nossa partilha.